E aí, tudo bem com você? Como passou de ontem para hoje? Dormiu bem? Ou você realmente ficou acordado, preocupado, ansioso com o dia de hoje e não resolveu nada? Porque você vive cada minuto, um minuto de cada vez. Hoje iremos falar do câncer. Você acha que o câncer que é ruim ou a nossa forma de informação a respeito de como superar essa doença é que nos impede de crescer? Ontem, eu estava indo para Sete Lagoas e um senhor pediu carona e eu dei carona para ele. E ele conversando comigo, ele perguntou: como vai sua mãe? E eu disse para ele: a minha mãe está bem. Até o momento que eu saí de lá, ela estava viva, porque para morrer basta estar vivo. E ele falou assim: infelizmente a minha mãe está com câncer. E ela fumou por mais de 40 anos. E aí você vê que não é a doença que é ruim, são a nossa forma de informação. Mas como vivemos emocionalmente, achamos que é muito dolorido para uma pessoa ter o câncer. Mas é mais dolorido a gente não ter informação a respeito de nós mesmos e alimentar essa célula que é chamada câncer, porque são os nossos hábitos ruins que alimenta ela e faz ela ficar forte ao ponto de destruir o nosso corpo. Com a mágoa, com ressentimento, com má alimentação, com a falta de exercício, a falta de sono, a preocupação excessiva, nos faz o nosso corpo ficar debilitado e frágil. E a célula do mal vem atingir e crescer e fazer força para destruir um corpo que veio para viver e desfrutar do melhor. Eu, com 53 anos, não sabia que um jejum ajudaria a fazer uma faxina no nosso corpo. Se a gente fica 12 horas, 16 horas sem alimentar, o nosso próprio intestino tem uma forma de trabalhar para limpar essas células velhas que pode se tornar um câncer ou uma doença e destruir ela e deixando só as células boas. Mas por falta de informação comemos incessantemente e não permitimos que essa máquina, que é o intestino, trabalhar e descansar. Nós comemos tudo que achamos que é gostoso, que é bom, sempre dizemos que está com fome, e outra coisa que a gente está é ansioso, preocupado, muitas vezes com sede, confundimos com falta de alimento e comemos excessivamente todo tipo de coisas que eles oferecem para a gente e que a gente acha que é gostoso. A nossa falta de informação faz com que essa célula crie força e tenha o poder de ceifar vidas e milhares de vidas, com cigarro, com bebida, com um monte de preocupação, com falta de exercício, com alimento excessivo. Isso tudo leva o nosso corpo. E aí nós levamos para a emoção e ficamos com raiva do câncer. Muitas pessoas têm até medo de falar no câncer. Mas o câncer é simplesmente uma célula alimentada por falta da nossa informação necessária para que nós podemos realmente resolver os nossos problemas. Você está mal-estar com alguma coisa? O médico não pergunta para você o que você comeu, o que você deixou de fazer. Ele simplesmente te dá um remédio para uma dor que talvez foi algo que você comeu. E se você deixasse de comer aquela alimentação, o seu corpo funcionaria normal, porque o nosso intestino, ele tem a capacidade de diluir todo o alimento que é saudável, que é útil para a sua vida. Mas quando a gente coloca um alimento que não é saudável, ele tem dificuldade de ingerir e aí nos prejudica. E essa falta de informação nos leva a querer acreditar que a culpa é do câncer.
que a culpa é da doença, mas a culpa é a nossa falta de informação a respeito de nós mesmos e o que estamos comendo. Queremos aproveitar a vida enchendo a nossa boca e o nosso intestino de todas as coisas. Ele que se vira para ele resolver como vai ficar embaixo. O importante é que eu vou me alimentar, vou me sentir bem. Mas só sentir bem não é a solução. Então nós precisamos levar mais a sério esse corpo e essa vida que foi nos dada, para que nós não podemos sofrer os danos que passamos por muito tempo. Olha só, eu estou lendo um livro, Mais Esperto que o Diabo, e aqui tem uma frase que mexeu comigo. Por causa da sua preguiça e comodismo e ignorância, o alienado são excelentes trabalhadores para o diabo, que o usam para espalhar inquietação, fantasia e medo na sociedade. Quando a gente não tem conhecimento, a gente sai espalhando que são o câncer, que são as coisas que são ruins. Mas somos nós mesmos que somos mal para conosco, por não buscar. E hoje, aquelas pessoas falam assim, Justo, mas eu não estudei. Hoje nós temos o Google, você tem o celular, você pode perguntar qual alimento que é bom para o seu corpo, quais os benefícios. Mas a gente quer somente comer coisas que não tem sentido. É uma discussão, é uma briga, é uma mulher pelada, é um homem que roubou, é um homem que matou. Muitas coisas que não têm utilidade, nós queremos encher a nossa cabeça, em vez de usar o nosso tempo e a nossa vida com coisas que vai dar utilidade. Um alienado prefere contar uma mentira a admitir a sua ignorância. Nós precisamos mudar, levar mais a sério. Pense nisso, tamo junto, até depois do fim.